Olá, meus caros. Eu sou o professor Ednei Isidoro de Almeida e vou ministrar para vocês a disciplina de Gestão Democrática Participativa. Então, vou iniciar um processo de apresentação para que nós possamos nos conhecer melhor. Eu sou bacharel em Ciências Contábeis pela Unemate, sou bacharel em Administração pela UFMT, fiz pós-graduação na modalidade Lato Sensu, ou seja, especialização em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal. Atualmente estou num processo de conclusão de mestrado na Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais, Belo Horizonte mais especificamente. Eu vou trabalhar com vocês, como mencionei anteriormente, a disciplina de Gestão Democrática Participativa. Portanto, sejam todos bem-vindos e bons estudos a todos vocês. Olá, meus caros, tudo bem? Iniciaremos neste momento o estudo da Unidade 1. A Unidade 1 intitulada O Município e a Democracia Participativa. Esta unidade possui alguns objetivos específicos de aprendizagem, sendo que o primeiro objetivo é compreender o papel fundamental do município na Federação Brasileira, tal como ela foi estruturada a partir da Constituição de 1988. Perdão pelo erro de digitação, é 88 e não 98. Corrijam em seus slides. O próximo objetivo é entender como a participação política dos cidadãos é crucial na democracia e complementa o sistema representativo. E, por fim, verificar que os novos instrumentos criados em 1988 permitem a participação dos cidadãos na política do município e do país, com destaque para os conselhos municipais. Correto? Para começarmos a trabalhar a Unidade 1, é necessário fazer uma breve introdução do tema em questão. O tema em questão é o município e a democracia participativa. O material texto de vocês inicia-se com uma história sobre um caso de corrupção que aconteceu em uma cidade em que a sociedade ficou surpresa, mas não surpresa com as acusações que recaíam sobre o gestor público, mas com o fato da Polícia Federal ter agido. Portanto, isso deixa claro que a sociedade já sabia das acusações que recaíam sobre ele. E se a sociedade sabia, algumas questões cruciais são levantadas. Correto? Bom, vamos a elas. Se a corrupção era clara, por que a sociedade se calou? Por que os conselhos municipais se calaram? Não é papel dos conselhos fiscalizar a aplicação dos recursos? Por que a Câmara Municipal se calou? Por que os movimentos sociais se calaram? Por que o Tribunal de Contas se calou? E o Ministério Público? Diante dessas questões e do caso apresentado no livro-texto de vocês, combinando com as diversas mobilizações e protestos de rua feitos pela sociedade brasileira, que pudemos acompanhar junto aos meios de comunicação, protestos esses que tiveram seu início com alguns estudantes que questionavam o aumento no valor das passagens dos transportes coletivos e depois se estenderam para protestos contra os gastos para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014. Chegamos ao ponto-chave. Adianta mesmo a mobilização popular? A mobilização popular é a melhor forma de a sociedade participar na administração pública? Para que possamos elucidar essas questões e respondê-las para vocês, a gente inicia-se o estudo desta unidade 1. Feito a introdução, passa-se ao texto propriamente dito. E o subtítulo que iremos estudar nesse momento é O Município, local do exercício da democracia. Para falarmos sobre o município, faz-se necessário levantarmos alguns conceitos históricos do Brasil, que foi o movimento pela redemocratização. Esse movimento teve seu ápice na década de 80, que resultou na Constituição Federal de 1988. Neste período, o país vivia um período longo de regime autoritário,
E essa longevidade fica maior se somarmos o Estado Novo, que foi um golpe de Estado dado por Getúlio Vargas, que foi de 1937 a 1945. Somando esse Estado Novo, mas a República Velha, mais conhecida como República dos Coronéis, verificamos que é um período muito longo em que o Brasil ficava sob regime autoritário. Nesse contexto, fica evidente que tivemos poucos resultados quanto à efetivação da democracia nesse século XX. Meus queridos, os anos 80 foi um período fértil em avanços políticos no aspecto de redemocratização. Essa redemocratização ela foi alavancada por dois aspectos principalmente. Primeiro, pela falência no modelo econômico, mais conhecido como milagre econômico. Esse modelo econômico, que era o milagre econômico, era o que legitimava o governo militar. Um outro aspecto que contribuiu para que os anos 80 fosse um período fértil no aspecto de redemocratização foi a ânsia que a sociedade tinha pelo retorno de um modelo democrático. Em se falando em modelo democrático, em 1988 foi promulgada a CF 88, Constituição Federal de 1988, apelidada como Constituição Cidadã, né, por ter consolidado os direitos aos cidadãos, além de reconhecer os municípios como entes autônomos, que seria uma forma de descentralização de poder, e ao mesmo tempo instituiu uma nova repartição tributária, certo? Essa repartição tributária proporcionou ganhos significativos aos municípios, fazendo com que a participação destes no bolo tributário tivesse um grande salto, saísse de meros 10,8% para 16,9%. Entretanto, na década de 90, o governo federal teve a iniciativa de transformar os governos locais em responsáveis pelos serviços universais de saúde e educação fundamental e também pelos seus gastos. Fica claro que houve repartição de poder, de recursos, mas o governo também repartiu as responsabilidades com os municípios. Quando se fala em repartir poder, repartir recursos, repartir responsabilidade, é uma forma do governo descentralizar, onde ele tira um pouco de poder de si, ou seja, tira as suas chamadas responsabilidades universais e repassa uma parte delas para os governos locais. Quando nós falamos em descentralização, repartição, temos que ter uma ideia de como isso funciona. Aí nós vemos nesse slide indissociabilidade entre descentralização político-administrativa e federalismo. Não tem como desvincular a descentralização político-administrativa do federalismo. Vocês puderam ver isso claramente no material de vocês, quando se remete ao caso americano. Lá nos Estados Unidos, o federalismo ele surgiu com uma finalidade de centralizar o poder que antes era disperso e não para descentralizar. Aí, na próxima situação, inseparabilidade entre descentralização e democracia. É um outro aspecto que não tem como separar. É a descentralização da democracia? Não tem como. Uma vez que descentralização é um mecanismo de se promover a democracia, certo? Quando o governo descentraliza, separa o poder das responsabilidades, é uma forma de se ter a democracia. É mais fácil controlar as autoridades locais do município do que controlar as autoridades mais distantes. Por exemplo, é mais fácil você ter acesso ao prefeito de sua cidade ou a presidente Dilma? Bom, é claro que ao prefeito é mais fácil.
Portanto, meus caros, garantir a accountability a nível local é mais fácil. Garantir a prestação de contas, garantir o processo de fiscalização, garantir o acompanhamento da gestão pública é muito mais fácil a nível local do que a nível mais distante. Accountability é uma palavra americanizada que não tem uma tradução literal, mas que para nós seria como se fosse o dever de prestar contas. Bom, então quando falamos em descentralização, temos a ideia de que descentralização sempre é uma coisa ótima, muito boa. Bom, vocês podem verificar no próximo slide que nem sempre o processo de descentralização é benéfico, correto? Portanto, meus caros, esse próximo slide mostra os efeitos perversos da descentralização. A descentralização, dependendo da forma como ela é implementada, não é sempre benéfica. Às vezes, esse processo de descentralização, ela pode provocar alguns efeitos que não são bons, uns efeitos que nós chamamos de perversos. Alguns dos principais são hobbesianismo municipal, a proliferação dos municípios e a guerra fiscal. Nesse momento, agora eu vou começar a detalhar um por um para que vocês compreendam cada um desses efeitos que são ditos como os perversos da descentralização. Hobbesianismo municipal, esse termo, ele é materializado, entre outras coisas, nas disputas das localidades, dos municípios, por investimentos industriais. Algumas vezes, os gestores eles têm preferência para dar benefícios fiscais do que nas prioridades e investimento nas prioridades locais, certo? Às vezes eles preferem dar benefícios fiscais e esquecem das prioridades locais. Você em seu município já deve ter questionado por que a indústria X não se instalou em nosso município, e sim no município vizinho. Aí corre pela cidade aquela conversa de população, aquela conversa da sociedade, de que o prefeito não quis a empresa aqui na nossa cidade. Aí o prefeito da cidade lá, vizinha, quis. Aí a sociedade já começa a falar um para o outro que o prefeito não quer que o município cresça, não quer que venha indústria e por aí se vai. Ocorre uma disputa entre os municípios e normalmente aquele que perde a disputa não vislumbrou um retorno futuro na instalação da empresa, ou mesmo pode acontecer uma realidade, não fez questão. Mas dificilmente um gestor público não vai querer que uma empresa se instale em seu município. Às vezes é que eles analisam da seguinte forma: o retorno que a empresa vai trazer não compensa tamanha isenção e benefícios que o gestor vai conceder para ela. Por isso, às vezes, eles não aceitam. Um outro aspecto que é considerado como perverso é a proliferação de municípios. Com a descentralização, a Constituição transferiu a responsabilidade de criação dos municípios, que era antes do governo federal, para os estados. Certo? E isso só foi corrigido com a aprovação da lei que dificultou a criação dos municípios. Mas durante o período de 1988, que é o período que foi promulgada a Constituição, né, até 1996, até ser aprovada a lei que dificultasse a criação de municípios, houve uma criação de mais de 1.300 municípios. Um outro aspecto é a guerra fiscal. E aí, pessoal, o que seria a guerra fiscal? A guerra fiscal é uma disputa entre cidades ou estados para ver quem oferece melhores incentivos para as empresas se instalarem em seus territórios. Ou seja, aquele município que oferecer as melhores condições, os melhores benefícios, as melhores isenções, normalmente é o município que vai atrair maiores investimentos. Podemos citar um exemplo muito conhecido, que é o da montadora Ford, montadora de veículos Ford, que após uma acirrada disputa entre os estados da Bahia e do Rio Grande do Sul, para ver quem oferecia as melhores condições, as maiores vantagens fiscais, a empresa decidiu se instalar na Bahia. Mas a guerra fiscal tem algumas desvantagens. Mas o que seria isso? Bom, uma das suas desvantagens
é que isso faz com que o Brasil, em geral, deixe de arrecadar volumosos recursos. Em virtude de quê? Em virtude da disputa entre os municípios ou entre os estados. Sendo que, de qualquer forma, a Ford iria se instalar no Brasil. Não precisava essa briga para escolher, vem aqui, vem aqui. Então, as empresas, elas se aproveitam dessa guerra fiscal entre os municípios, entre os estados, para se beneficiar e conseguir maiores isenções possíveis. E esse é um dos efeitos perversos da descentralização. Bom, entretanto, esse processo de descentralização não é uma situação que ocorreu por acaso. As descentralizações, elas tiveram algumas consequências. E agora, vocês podem ver nesse slide as consequências das tendências descentralizantes. Quais foram essas consequências? Primeiramente, as dimensões continentais, certo? E, em segundo, as diferenças, as disparidades territoriais, funcionais e econômicas e sociais. E, por fim, a cultura brasileira predominantemente centralizadora. Caros pós-graduandos, essas diferenças é visível, inclusive em seu município, onde vocês podem ver que alguns bairros com diferenças sociais, econômicas, sociais. Você já deve ter passado por uma outra cidade e ver algumas diferenças em relação à sua. Passado em outro bairro da sua própria cidade e verificar a diferença entre o bairro que você reside e o bairro que você está passando. Bom, se existe diferença dentro de um mesmo município, imagine um país com tamanha extensão territorial e populacional. Essas diferenças é que motivaram e alavancaram as descentralizações. Além dessas diferenças continentais, dessas disparidades territoriais, funcionais e econômicas, há também o fato que, historicamente, o Brasil ser um país de cultura política predominantemente centralizadora. E isso fica evidente, isso fica claro quando a gente pesquisa sobre os períodos autoritários que foram vivenciados no país. Vimos que o período autoritário eles foram bastante extensos. Então, esse processo de autoritarismo, nesse período, predominava a cultura centralizadora. Portanto, historicamente, o Brasil é um país centralizador. Por ter uma cultura predominantemente centralizadora, o município não ocupou ao longo da história do Brasil um lugar de destaque na partilha do poder na Federação Brasileira, certo? Portanto, a Constituição Federal de 88, que seria a Carta Magna de 88, ampliou a sua autonomia ao atribuir ao município a condição de entidade estatal política administrativa com personalidade jurídica, governo próprio e competência normativa, correto? Essa autonomia que passou a ter os municípios, ela se expressa pelo menos em 4 dimensões que vocês podem ver no slide. A dimensão política, administrativa, financeira e legislativa. A autonomia política, que nós chamamos de dimensão política, autonomia política, ela está relacionada à capacidade de autogoverno, né, por meio de eleições diretas do prefeito, do vice-prefeito e de vereadores. A autonomia administrativa, essa autonomia está relacionada à capacidade de organizar as suas atividades, criar seus quadros de servidores, gerir e prestar serviços de sua competência. A autonomia financeira, ela está na capacidade de instituir e arrecadar seus próprios tributos, além de autonomia de definir a sua própria aplicação, ou seja, a própria aplicação desses recursos, embora exista alguma restrição constitucional, ou seja, o município ele pode colocar para onde que vai os seus recursos, desde que obedeça aquelas restrições constitucionais, a saúde, a educação, que são os recursos vinculados, certo? Mas eles têm certa autonomia para fazer o seu próprio orçamento, elaborar o seu orçamento, aprovar o seu orçamento e executá-lo, claro que obedecendo às regras previstas na Constituição. E por fim nós temos a autonomia legislativa. Esta autonomia ela está fundamentada na capacidade de legislar sobre assuntos locais, ou seja, o legislativo municipal, que seria as câmaras, ela vai legislar sobre os assuntos do município, sobre os assuntos locais.
Ok, falamos de autonomia administrativa, autonomia financeira, ou seja, finanças públicas. Vocês devem estar se perguntando, qual a relação entre finanças públicas e gestão democrática participativa? Bom, então vamos a alguns aspectos para que vocês vejam essa relação. Portanto, temos que, se ocorrer uma distribuição desigual de recursos entre os entes da federação, isso vai comprometer muito a democracia pelo desequilíbrio que existe entre as unidades da federação. Um outro aspecto de finanças que compromete a democracia participativa é a guerra fiscal entre os estados e os municípios, né? De certa forma, podemos dizer que a descentralização de recursos sem a descentralização de poder decisório compromete a democracia a nível local. E isso é fato, pois se ocorrer o repasse dos recursos, mas o gestor não tiver nenhuma autonomia para aplicá-los, de que forma que ocorrerá a democracia? Olha, simplesmente não ocorrerá. Caros pós-graduandos, o que fica claro nessa situação e evidente é a ideia de que a forma como o poder está estruturado, ou seja, como ele é dividido, interfere de forma significativa na participação do cidadão. Ou seja, de acordo com uma divisão do poder, isso vai causar interferência na participação, que pode provocar impactos negativos no que chamamos de democracia participativa. O governo federal, o governo estadual e municipal estabelecem relações entre si, e estas relações dá-se o nome de pacto federativo. Em se falando em pacto federativo, temos que ter em mente que pacto federativo é o formato das relações entre os governos. O pacto federativo possui 3 princípios básicos, certo? Esses princípios são subsidiariedade, federalismo e autonomia. Esse primeiro princípio diz respeito à proteção da autonomia da pessoa humana e das comunidades intermediárias. Entende-se por comunidades intermediárias as famílias, associações e sindicatos. Pois nós temos o princípio do federalismo, ou seja, princípio federativo. Esse princípio estabelece a forma de distribuição do poder e das competências também entre a União e as unidades, estados e municípios que compõem a nossa nação. Por sua vez, temos o princípio da autonomia. Esse princípio está claramente articulado com o princípio federativo e é exercido na dinâmica perene das relações entre as esferas governamentais. Vamos passar a estudar então a questão de democracia participativa a nível local, a nível municipal. E aí surge um primeiro questionamento que vocês podem verificar no slide de vocês. O que gera descrédito em relação ao legislativo municipal? As pessoas normalmente elas não dão crédito por questão legislativa porque acreditam que eles recebem muito para trabalhar pouco. Outra situação, eles só têm olhos para os interesses pessoais. Mais uma coisa, eles só querem trocar favores por voto, por dentadura, por dinheiro e por diversas situações. Outra coisa, o legislativo só tem interesse pelo seu reduto eleitoral, só atende um grupo específico pensando na reeleição. E no próximo slide ainda continua com algumas situações, essa questão do descrédito. Primeira coisa, a tradição autoritária que o nosso país tem de que o poder que vale é o poder executivo, porque é ele que manda, é ele que desmanda, é ele que demite, é ele que contrata, é ele que transfere. Um outro aspecto é a distorção no nosso sistema de representação proporcional. As coligações, elas acontecem de tal forma que às vezes um eleitor ele vota num candidato que ele gosta, mas pela coligação ele acaba aqui beneficiando uma pessoa que ele não gosta, que não acha que é o seu representante certo, pelas coligações. Falta de compreensão da sociedade a respeito da função legislativa também é uma situação que gera descrédito. E a questão também da corrupção de muitos políticos que usam o seu poder público, as suas relações públicas para interesse pessoal, para enriquecimento pessoal, certo? Essas são algumas das coisas que geram descrédito em relação
ao Legislativo Municipal. Na sequência agora falaremos sobre judicialização da política, certo? Provavelmente você já ouviu a expressão mencionada anteriormente, correto? Mas o que seria isso? Qual o conceito? O que é judicialização da política? A judicialização da política significa a adoção de procedimentos próprios da decisão judicial na resolução de conflitos políticos. Só que essa judicialização da política, ela apresenta alguns sinais positivos e alguns sinais negativos. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim? Sinais negativos e positivos? Explique melhor essa situação. Bom, negativo. Esse contexto negativo refere-se ao fato de que a transferência do poder de decisão dos poderes legislativo e ou executivo para o judiciário seria o resultado de uma insuficiência de desempenho dos dois primeiros, ou seja, o executivo e o legislativo estava sendo falho e aí entrou o judiciário para permear. Ou seja, eles não estão cumprindo suas funções de modo satisfatório. Isso seria um sinal negativo, porque poderiam pensar isso. Insuficiência dos poderes executivo e legislativo faz com que o judiciário intervenha no meio para solucionar os conflitos. Ponto positivo, né? Quando falamos em sinal positivo, a ideia é que a utilização dos canais da justiça pelos cidadãos significa mais uma área, ou seja, mais uma arena pública que vai propiciar a esse cidadão a formação da opinião pública e o acesso aos direitos, certo? Esse é um fator positivo. A importância da reabilitação da política. Você já observou que as pessoas frequentemente falam que não se interessam por política e vão mais além, que detestam política. Outras gostam, mas se denominam apolítica. A desqualificação da política, ela tem um efeito de estimular as pessoas a voltarem as costas para a esfera pública. E isso faz o quê? Causa um desinteresse por temas da cidade. E esse desinteresse facilita a atuação dos políticos que desejam se apropriar da coisa pública, certo? Mas pense bem, quem vota nos políticos que tantos condenamos? Quem fecha os olhos para não ter de se incomodar quando circulam rumores de falcatruas com o dinheiro público? Quem acompanha atentamente o que se passa nas câmaras e nas secretarias? Será que o descalabro da política é responsabilidade apenas dos profissionais dessa atividade? Meus caros, tem que haver uma reabilitação da política. Primeiro, porque o cidadão bem informado é vital para a democracia. A informação é que qualifica as pessoas para suas escolhas, e não apenas as escolhas eleitorais, certo? Segunda situação, o conflito ele é inevitável em qualquer sociedade. O papel da política é precisamente possibilitar a vida em sociedade, apesar dos conflitos. Em outras palavras, o papel da política é transformar o conflito em cooperação. Vamos lá. A democracia participativa como complemento da democracia representativa. Aí nós temos a evolução da democracia representativa. Ela ganhou força nos tempos modernos com a criação dos Estados nacionais, certo? O Brasil, cujo passado é autoritário e centralizador, como mencionado anteriormente, evoluiu no final do século XX para se transformar em um país com maior número de práticas participativas. Mas aí, pessoal, ainda existe um desgaste, ou seja, uma crise de representação, que é comum a vários países que decorre de enormes transformações em curso. A globalização é uma dessas transformações, certo? E nessa questão de crise de representação, nós temos que a Constituição Federal de 88, ela definiu para os estados o número mínimo de 8 e máximo de 70 deputados. Mas existe uma crise aí de representação. Por quê? Porque essa divisão pode ter como base a questão populacional e a questão territorial,
certo? Os estados menos populosos defende que seja feita uma representação territorial. Os estados mais populosos defendem uma representação populacional, certo? E aí nós temos uma crise. Por quê? Porque atualmente a Constituição define que é pela questão população, mas estabelece o número mínimo, correto? E os estados mais populosos são penalizados. Porque se fosse colocar só população, teria estado que teria apenas um deputado, correto? Aí eu pergunto para vocês, e quanto aos municípios? Como ocorre a sua representação? Vocês sabem quantos deputados, vereadores possui no seu município? Quanto, se a quantia é certa? A Constituição Federal, no seu artigo 29, inciso 6, ela fixa diretrizes para que seja mantida a proporcionalidade entre a população do município e o número de vereadores. Mas aí, dentro da lei orgânica do município, é que é fixado o número correto. Consulte a lei orgânica do seu município e tire essa curiosidade, verifique, né? Aí vem a outra questão. Qual a dimensão da Câmara Municipal para a boa prática participativa? Qual é essa dimensão? Você sabe a dimensão da sua Câmara? Quantos vereadores? Bom, você verifique no seu município. Cada município, cada um verifica do seu município, correto? Essa questão da dimensão da Câmara é interessante vocês pesquisarem para vocês saberem como que funciona no seu município, correto? Embora há distorção nos problemas de representação, mas é importante que se ocorra a participação da sociedade organizada. É importante porque ela complementa o sistema de representação. Nós podemos ver nesse slide aí as razões para se promover a participação social. Primeiro, nunca ocorre uma perfeita coincidência entre os pontos de vista dos representantes e de todos os representados. A realidade é dinâmica, pessoal. E os representados não formam um todo coeso, baseado no consenso. Outra coisa, as experiências históricas da democracia direta, como na antiguidade clássica, mostram também o seu mérito. Um outro aspecto, a existência de mecanismos de participação mantém os cidadãos ativos, atentos, mobilizados, mas nos interesses eleitorais. Outra coisa, há sempre ângulos de visão novos a respeito dos problemas da cidade que surgem nos debates políticos, seja nas audiências públicas, ou nos conselhos, nas assembleias, etc. Aí nós temos que a pluralidade de participação enriquece o debate. Enriquecendo o debate político, isso evita que tenha interlocutor e essa questão da discussão fica restrito entre representantes eleitos. Na sequência agora, vamos falar sobre a democracia semidireta e a Constituição de 1988. A cientista política Maria Vitória Benevides, ela definiu a nossa democracia como uma democracia semidireta. Por quê? Porque a nossa Constituição ela inclui mecanismos da democracia direta, além de estabelecer o sistema representativo, certo? Um outro aspecto, a democracia participativa, ela funciona como um complemento da democracia representativa. E por fim, a forma de participação, a forma de participação permite o aperfeiçoamento da democracia pelo ingresso direto do povo no exercício da função legislativa e na produção de políticas governamentais. Se a nossa Constituição ela criou mecanismos de democracia direta, certo? Quais são esses mecanismos? Bom, aí nós temos nesse slide instrumento da democracia direta criados pela CF 88. São 3, né? Nós temos aí o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. E aí nós temos que uma lei, eu acho que todos vão lembrar, em 2012 foi aprovada a lei da ficha limpa, que foi uma lei de iniciativa popular, correto? Aí vem a questão, mas o que é plebiscito? O que é referendo? Quais são as diferenças básicas entre cada um deles? Bom, pessoal, é simples. Plebiscito é uma consulta feita ao povo antes da criação de uma lei ou do ato administrativo.
Por exemplo, em 1993, os brasileiros foram às urnas para escolher o sistema de governo. As opções eram monarquia, república, parlamentarista e presidencialismo. O que foi a vencedora? No caso, o presidencialismo. Certo? Referendo. A consulta é feita ao povo depois da criação de uma lei ou do ato administrativo. A população responde se aceita ou não a atitude do governo. Aconteceu em 2005, quando os brasileiros decidiram pela não proibição do comércio de armas de fogo e munição no país. Funciona da seguinte forma. Vamos supor que o governo chegasse e falasse: vou fazer um plebiscito para a construção de um piscinão na sua cidade. Plebiscito, ele iria perguntar se aceita sim ou não. E se fosse um referendo, o piscinão estaria pronto. Ele ia perguntar para vocês: vocês gostaram ou não do piscinão? Entenderam? Uma é antes da lei e a outra é após a lei ou ato administrativo. Ok, professor. O senhor nos falou sobre plebiscito e referendo. Nós entendemos. Mas vem a questão. E a participação popular? Onde que entra? Bom, pessoal, o princípio da soberania popular pressupõe a capacidade de decisão do povo. E aí na Constituição Federal de 1988, certo? Ela prevê a participação popular nos 3 níveis de governo: municipal, estadual e federal. O artigo 29, inciso 13, institui a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado, ok? 5%. Agora vamos falar sobre conselhos municipais. Bom, a criação dos conselhos municipais, ele faz parte do mesmo esforço pela consolidação da democracia. A crença no papel relevante dos conselhos quanto aos 2 processos, seria descentralização e democratização, deriva de 2 de suas características. Primeiro, o fato de estarem vinculados ao poder executivo, o que retira desse poder a exclusividade do poder de decisão, portanto, descentraliza, certo? E também, pessoal, o fato de neles estarem representados setores organizados da sociedade. Mas aí vem aquela pergunta: mas professor, como se dá a representação nos conselhos municipais? Bom, meus caros, conforme abordamos, o sistema representativo contém vários problemas que caracterizam a sua crise. Diante disso, e analisando as diversas sugestões de medidas surgidas no processo de redemocratização, emergiram no nosso país formas de representação não eleitoral ou representação por afinidade. E é nessa categoria que se inclui os conselhos municipais, certo? Na sequência, aí vem a questão aí. Mas como se dá essa representatividade dos conselhos municipais, né? A construção da representatividade está fortemente associada à forma de escolhas das entidades não vinculadas ao governo municipal. As 4 formas mais comuns de escolha são: pela lei, pelas plenárias, pela escolha do prefeito e pela conjugação de mais de uma forma de escolha. Pela lei, pela lei, neste caso, a lei fixa quais serão as entidades integrantes do conselho, o que enrijece muito a sua formação, já que qualquer alteração passa a depender de um decreto. Na sequência, pelas plenárias. No caso das plenárias, é uma via mais democrática. Por quê? Porque possibilita o debate, a argumentação, o processo de convencimento próprio da atividade política. A escolha dos representantes dependerá da efetiva participação de todos os interessados. Aí nós temos pela escolha do prefeito. A indicação do prefeito traz, como é claro, o risco de aparelhamento dos conselhos. Aí, por fim, a escolha mista. Essa escolha mista, há uma possibilidade de o prefeito indicar entidades excluídas e há a vantagem de se trabalhar caso a caso. Neste momento, vocês devem estar se perguntando:
Mas, professor, quantos que são os conselhos municipais? Pessoal, o número varia de cidade para cidade. Além dos conselhos obrigatórios, há os que são criados a partir das demandas locais. Mas existem 3 tipos principais de conselhos, como vocês podem ver nesse próximo slide, que são os conselhos de programas, que estão vinculados a programas governamentais concretos e, em geral, associados a ações governamentais, os conselhos de políticas, que é ligado às políticas públicas mais estruturadas ou concretizadas em sistemas nacionais, e, por fim, os conselhos temáticos. Esses, por sua vez, não têm nenhuma vinculação imediata a um sistema ou legislação nacional. Ele existe apenas na esfera municipal por iniciativa local ou mesmo por estímulo estadual, certo? Visto esses conselhos, passaremos por efeito da atuação dos conselhos. Quais são os efeitos? Primeiro, um dos efeitos da atuação dos conselhos é que eles reivindicam a inclusão de novos atores no processo de participação e na demanda pela inserção de novos temas na agenda pública. Ou seja, em geral, a participação ampliada tem esse efeito de trazer à tona temas até então ignorados pelo sistema político, correto? Um outro efeito é que os conselhos se empenham em intervir no direcionamento das políticas públicas e, em seguida, precisam pressionar o Poder Executivo a ceder-lhes o poder de decisão, de deliberação. Ou seja, os conselhos fazem a interface entre a democracia participativa e a democracia representativa. Aí vem aquela questão, certo? No próximo slide, vocês podem verificar. Mas qual a relação? Se os conselhos fazem essa parte, essa inserção, essa participação, qual que é a relação existente entre os conselhos gestores e a Câmara de Vereadores? Meus caros, no âmbito da relação entre a Câmara Municipal e os conselhos gestores, a tensão gerada, via de regra, refere-se ao fato de os vereadores se sentirem autorizados pelo voto popular e tenderem a não considerar a representação dos conselhos como igualmente válida, certo? E, de um outro lado, a temerem as críticas que os líderes dos conselhos poderiam lhes dirigir, certo? Os conselheiros, por sua vez, não raro, baseados na sua militância em movimentos sociais, tendem a desqualificar a representação eleitoral como menos orgânica ou baseada em cálculos oportunistas, etc. Portanto, pessoal, para finalizar essa unidade 1, é importante destacarmos que a criação de espaços públicos, de arranjos participativos, para a realização de debates democráticos e de tomada de decisões, pode tanto potencializar a representação e a participação, a qual incorpora uma nova dinâmica mais plural, aberta, ancorada no diálogo, bem fundamentado, como pode bloquear essa possibilidade, considerando os diversos constrangimentos que dificultam o funcionamento desses espaços públicos, certo? Aqui nós finalizamos a unidade 1, certo? Espero que vocês tenham conseguido ter uma abertura maior, uma compreensão maior, e qualquer dúvida, por favor, mandem e-mail, entrem nos fóruns de discussões, perguntem, porque nós, professores e os tutores, estão à disposição para tirar as vossas dúvidas. Obrigado, até a próxima unidade.